A gente criou o Reportei em 2015, ou seja, há mais de 11 anos atrás, e teve 3 aprendizados que eu vou te falar nesse vídeo que foram essenciais para a gente chegar a 10 mil clientes em mais de 70 países. E a primeira coisa que a gente aprendeu logo no começo é que a gente precisa compreender a jornada de compra de um cliente e toda a jornada dele de experiência com o produto, e a gente precisa entender disso muito cedo. E a partir do momento que a gente entende quando esse cliente se aproxima da marca, quando ele conhece o produto, quando ele faz o teste na ferramenta, quando ele de fato testa o produto, ele compra, qual que é o processo dele de recomendar isso para o cliente, quais eventos essa pessoa vai, ou seja, realmente a persona, o tipo de cliente que você está atendendo. Você pode fazer uma engenharia reversa dessa jornada para ajudar esse cliente em momentos importantes da vida dele, e assim que ele estiver disposto a comprar do seu produto, ele já vai estar ali mais propenso a confiar em você e de fato comprar o seu SaaS. Para não ficar confuso, eu vou dar um exemplo. No caso do Reportei, a gente vende majoritariamente para agências de marketing digital. E a gente entendeu logo cedo que uma das coisas que essas agências tinham mais dificuldade era entender quanto cobrar pelo cliente. Ou seja, elas estavam ali oferecendo os serviços dela, eventualmente um cliente falava, beleza, eu tenho interesse, essa aqui é a minha operação, quero, por exemplo, para social media, postar no Instagram e no Facebook, quanto que você me cobra? E a agência, por mais experiente que ela fosse, ela tinha uma dúvida de, será que o que eu tô cobrando tá certo? Será que eu deveria cobrar mais caro? Será que eu deveria cobrar mais barato? Quanto que o mercado cobra? Eu tô muito distante do mercado. E isso era particular pro serviço que estava sendo oferecido. E nessa época a gente lançou o que a gente chamava de calculadora de freela, porque atendia tanto as agências quanto a freelancers. E aí a pessoa entrava lá, marcava quais serviços ela ofereceria, se ela faria post em rede social, se ela faria uma estratégia de inbound, se ela faria uma estratégia de SEO, se ela criaria site, qual era o tempo de experiência que ela já tinha naquele mercado, quantos anos aquela empresa que ela estava atendendo já tinha, se a agência era de uma cidade grande ou de uma cidade pequena, e por fim, com todos os dados que a pessoa respondia, a gente entregava para ela quanto que a gente acreditava que ela deveria cobrar por aquele freela. E esse valor era uma média, era uma estrutura retroalimentada a partir das respostas dos próprios usuários. Então a gente conseguia dar um valor muito ajustado ao que o mercado na média cobrava. E a partir daí a pessoa conseguia entender o quanto ela ia cobrar e o quanto a gente sugeriu ela cobrar, e ela consegue tomar uma decisão a partir daí, se ela acha que o preço dela tá barato demais, se tá alto demais, se tá dentro da média, se ela tá satisfeita com aquele preço. Ou seja, a insegurança da agência momentos antes de fechar um cliente era algo que a gente poderia atuar para ajudar essa agência a se sentir melhor e ela ter mais confiança em mandar o orçamento. O ponto é que assim que ela envia o orçamento e esse cliente topa contratar, ela aumentou a carteira de clientes dela. E quanto maior a carteira de clientes que ela tem, maior é a dor de coletar dados de vários lugares diferentes para apresentar um relatório para esse cliente, que é justamente o que o Reportei resolve. Ou seja, a pessoa que vai ter o problema de ter muitos clientes, que vai ter o problema de precisar criar relatórios e dashboards, ela, antes de ter esse problema, ela tem um problema de saber quanto ela vai cobrar dos clientes que estão chegando para a carteira. E quando a gente ajuda ela numa etapa anterior do processo da jornada dela, ela conhece o Reportei um pouco antes, eventualmente ela contrata o Reportei para resolver o problema de relatórios dela. Ou seja, entender toda a jornada do cliente, mesmo fora do escopo do nosso produto, permitiu que a gente atuasse e construísse algo que gerasse valor para esse cliente de forma gratuita, mas gerou para a gente mais de 244 mil leads gratuitos. Mais de 200 mil views, foi usado iniciado mais de 400 mil vezes e submetido 244 mil vezes. As pessoas então enviavam esse formulário, botavam ali o e-mail delas e a gente dava uma sugestão de quanto ela deveria cobrar. Ou seja, a gente conseguiu de forma gratuita, vamos dizer assim, ajudar muito o mercado, mas também fazer com que eles conhecessem o Reportei para a gente vender o produto para eles quando a dor era a ideal. A segunda coisa que a gente aprendeu com muita rapidez na primeira versão do Reportei é que o tempo até o uau do cliente é muito importante. O que é isso, né? É o tempo da pessoa cadastrar no seu produto e ela ver o valor que o seu produto vai resolver. Nada adianta eu ter uma boa engenharia reversa em que eu ajudo a pessoa e ela me conhece e ela agora está disposta a testar, se quando ela entra no meu produto, ela fica perdida. Ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe qual caminho seguir, ela não sabe se aquilo ali de fato vai trazer algum resultado para ela. Ou seja, a gente precisa encurtar o caminho entre o cadastro e ela ver valor. O que também ficou muito claro pra gente é que não é só o tempo até chegar nessa prova de que o produto entrega valor, mas sim também como você mostra que esse valor é importante para ela, né? Dentro da nossa primeira versão do Reportei lá em 2015, nosso produto ele era voltado para que a agência conseguisse apresentar um relatório simples para o cliente. E o fato de ser simples para o cliente final entender não ajudava com que a própria agência tomasse decisões melhores, ou seja, ela via um relatório simples e ela já sabia daqueles números, ela não se surpreendia com um insight diferente. Logo, ela acreditava que o cliente dela também não veria valor e ela não contratava. Então, quando a gente aprendeu que não só o tempo até chegar nesse uau
visual do que o produto resolve, mas também a qualidade do que a gente entrega para ela, para que a pessoa que pague veja valor, isso também foi muito essencial e foi o que levou a gente para a versão 2, para que aí sim a gente começasse a escalar a ferramenta, né? Se você gostou desses dois aprendizados que eu trouxe até agora, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário. A gente tem vídeo toda semana e vale muito a pena para acelerar sua jornada no SaaS. Bora de volta pro vídeo. E por fim, que é até o nosso aprendizado, a nossa persona aqui até hoje, é que você precisa criar seu produto pro Homer Simpson. O Homer Simpson é um personagem da série muito famosa, né? E ele não é especialmente inteligente. Ele é a média, né? Ele é um estereótipo da média das pessoas que não tomam decisões tão boas, tá meio perdido, se atrapalha ao fazer algumas decisões. E por que a gente usa ele como persona no PLG? Não é porque a gente acredita que as pessoas ou os clientes eles estão burros ou que eles não conseguem tomar boas decisões, mas é porque você precisa assumir que esse cliente ele não está com 100% do foco e da cognição dele para usar o seu produto. Esse cliente ele provavelmente está em uma reunião e aí ele está testando o produto ao mesmo tempo, ele está ouvindo um podcast enquanto ele testa seu produto, ele está vendo o jogo do Brasil enquanto ele testa seu produto, ele está testando seu produto porque o chefe dele mandou, ele está testando seu produto porque ele é obrigado e ele entrou na empresa agora, ele não sabe o que está acontecendo, ele está ansioso. Ou seja, o momento em que a pessoa é exposta a seu produto não é um momento, pelo menos na maior parte das vezes, em que ela está feliz, ela acabou de acordar e falou assim, hoje eu vou testar o Reportei, que felicidade. Não é isso que acontece. A pessoa está testando o produto porque ela é obrigada, porque ela está com muita coisa, ela está estressada, principalmente o Reportei, né? Que a pessoa está procurando um alívio para aquela dor de, meu Deus, eu não aguento mais fazer relatório nisso daqui. E quando a gente constrói um produto assumindo uma cognição mais baixa, a gente consegue que uma pessoa sob estresse consiga passar pela jornada com facilidade. Quando ela passa por essa jornada com facilidade, a gente ajuda ela a se sentir mais feliz usando o produto. Ela fala, caraca, fluiu, funcionou, nossa, é gostoso de usar isso daqui, nossa, eu dei 3 cliques e tá pronto, que beleza. E isso ajuda o produto a ser compartilhado, o produto a ser recomendado para os amigos, porque a pessoa ela entende que aquilo ali é confortável, aquilo ali mesmo quando eu tô estressado é fácil de usar, eu consigo resolver meus problemas dentro daquele produto, eu não preciso olhar, focar e me esforçar para fazer aquilo ali dar certo, porque o próprio produto ele já me ajuda, eu sempre tenho clareza do meu próximo passo dentro daquela ferramenta. Essas 3 coisas foram essenciais para a gente chegar nos mais de 10 mil clientes atualmente no PLG, sem vendedor, sem ter que ficar apertando mão de cliente para fazer venda. A gente entende como que tá a jornada dele, faz a engenharia reversa para entender onde a gente pode ajudar. No momento em que a gente ajuda antes da pessoa precisar do Reportei, a gente já cria um relacionamento ali de reciprocidade com ela. Ela conhece então a nossa marca, entra no Reportei quando ela precisa. A gente encurta o tempo até o momento uau dela, garante que isso está bem ajustado a quem vai pagar o produto para que essa pessoa veja muito valor e por fim garante que tudo foi planejado para que ela faça esse teste mesmo em que ela esteja sob pressão, mesmo que ela não esteja prestando atenção no que está acontecendo, mesmo que ela esteja num dia ruim e aí ela vai ter uma boa experiência e passar o cartão para comprar. Esses foram os aprendizados da nossa versão 1 e isso definitivamente foi muito essencial para a gente ao longo dessa jornada de mais de 10 anos em SaaS. Espero que isso tenha te ajudado a pensar e agora vai te ajudar a modelar a sua estrutura de SaaS, seu novo produto, para você ir para o mercado com uma estrutura de vendas mais inteligente, mais próximo do PLG. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, curte, se inscreve no canal e, claro, a gente está aqui à disposição para te ajudar. Então, te vejo nos próximos vídeos e até lá.